Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, como sempre, com muita saúde, muita proteção. E vamos então, começando a nossa oração, primeiramente, respirando bem fundo, sentando num lugar confortável, para que a gente possa aproveitar ao máximo o trabalho proposto para hoje. E levando então nosso pensamento ao Pai, nós só temos a Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor nos proporciona sempre, pelos nossos lares, pelas nossas famílias, pela saúde e pela proteção de todos, Pai. Te agradecemos também pelo nosso planeta e te pedimos que possamos estar concentrados nesse momento para absorvermos ao máximo o conhecimento proposto pela espiritualidade superior. E te pedimos que as nossas energias sejam trabalhadas enquanto estamos dedicando esse tempo para o nosso conhecimento, para a nossa reflexão de vida e de história. Que possamos também estarmos protegidos nesse momento pelos nossos anjos de guarda e que possamos, Pai, ao final dessa exposição estarmos muito melhores do que quando começamos. Imensamente gratos a Ti e a nossa espiritualidade superior e todos os mentores. Pedimos autorização e damos por aberta a exposição de hoje, que assim seja. Então, gente, hoje é dia de série. Bora lá, então, pegar uma pipoquinha, umas coisinhas para roer e pegar uma aguinha, um suquinho, porque a série já vai começar e vai ser agora. Continuamos com o capítulo 13. O Império Romano e os seus desvios. Antes de Jesus vir à Terra, precisamos lembrar do esforço abnegado das entidades espirituais, junto às autoridades organizadas e conservadoras da República Romana, no sentido de orientar a atividade geral para um grande movimento de fraternidade e de união de todos os povos do planeta. A Grécia havia tentado conhecer, na medida do possível, todos os problemas transcendentes da vida. Nas suas lutas expiatórias, transferiram suas experiências e conhecimentos aos romanos. Civilização que estaria apta para as grandes tarefas do Estado de educação e de amor, de unificar os países, criando um novo roteiro para a evolução coletiva e estabelecendo o progresso físico e moral da humanidade terrestre. Todos os esforços foram mobilizados para isso pelos emissários do plano invisível, e a prova desse grandioso projeto de trabalho unitário é que a obra do Império Romano foi das mais primorosas, em matéria educativa, com vistas à organização das nacionalidades modernas. O próprio instinto democrático da Inglaterra e da França, bem como as suas elevadas obras de socialização, ainda representam até hoje os frutos da missão educativa desse império no seio da humanidade. Porém, se os mensageiros do Cristo conseguiram a realização de muitos planos generosos no seio da comunidade de então, não podiam interferir na liberdade isolada da grande maioria dos seus membros, e os abusos da autoridade e do poder começavam a embriagar a cidade valorosa. Toda a sede do governo parecia invadida por uma avalanche de forças perversas das mais baixas esferas dos planos invisíveis, minando pouco a pouco as bases mais sólidas, mergulhando-os na corrupção e no extermínio de si mesmos, dada a ausência da vigilância de suas sentinelas mais avançadas. Um denso nevoeiro obscurecia todas as consciências, e a sociedade alegre e honesta, rica de sentimentos enobrecedores, foi terreno de crimes humilhantes, de tragédias fúnebres e de deploráveis assassinatos. Surge o primeiro triunvirato, que foi uma aliança informal estabelecida entre Caio Júlio César, Pompeu o Grande e Marco Licínio Crasso, para as supremas obrigações do governo. Depois que Caio Júlio César, que marcou a transformação da República Romana para o Império Romano, foi assassinado pelos senadores, embora fizessem supor um suicídio,
instalaram-se definitivamente um regime que dissolvia quase completamente as grandes conquistas morais realizadas até então. As citações históricas desviaram os objetivos do esforço dos benfeitores espirituais. Suas intenções eram mostrar que o determinismo do mundo espiritual era o do amor, o da solidariedade e o do bem, mas os próprios homens, por possuírem o livre-arbítrio, modificaram esse determinismo superior no curso incessante da civilização. Os generais romanos podiam conquistar a ferro e fogo, desviando-se dos objetivos mais sagrados dos seus deveres e obrigações, levando aos outros povos, pela força das armas, as relações que somente deveriam utilizar com a sua cultura e a experiência de vida. Mas seus atos originaram os mais amargos frutos de provação e sofrimento para a humanidade terrestre. Terminando os triunviratos e instalando-se então os primeiros Césares do Império Romano, eis aí a se cumprir a missão do Cristo. A aproximação e a presença consoladora do Divino Mestre no mundo era motivo para todos os corações experimentassem uma vida nova, ainda que ignorassem a fonte divina daquelas vibrações confortadoras que sentiam. Devido a isso, o governo de Augusto recorreu em grande tranquilidade para Roma, assim como no resto das sociedades organizadas do planeta. Realizaram-se gigantescos esforços edificadores e reconstrutivos. Belos monumentos são erguidos e o espírito artístico e filantrópico de Atenas reviveu através de Caio Cilino Mecenas, que foi um estadista romano que protegeu e bancou com seus próprios recursos os artistas da época. Por esse feito dele, o seu sobrenome Mecenas é sinônimo de amigo e patrocinador das artes. Ele era o confidente do imperador Augusto, cuja generosidade dispensava a mais carinhosa atenção às inteligências estudiosas e superiores da época, como os escritores Horácio e Virgílio, que assinalaram, junto de outras nobres expressões intelectuais do tempo, a passagem do chamado século de Augusto, com as suas obras numerosas. Depois de Augusto, surge a personalidade disfarçada e cruel de Tibério, filho adotivo de Augusto, que terminara com a paz de trabalho e de concórdia que seu pai ergueu. Foi durante o seu reinado que, na província romana da Judéia, Jesus foi crucificado pela imposição do judaísmo, que não compreendeu o amor e a humildade de Cristo. Roma colaborou no doloroso acontecimento com a indiferença fria de Pôncio Pilatos, retornando aos seus festins e aos seus prazeres, como se desconhecesse as finalidades mais nobres da vida. Seguindo a mesma estrada escura de Tibério, Calígula inaugurou um período longo de sombras, de massacres e de incêndios, de devastação e de sangue. Os seguidores humildes de Cristo iniciaram então, nas regiões da Palestina, as suas pregações e ensinamentos. Raros apóstolos sabiam da missão sublime daquela doutrina, que mandava fazer o bem pelo mal e instituía o perdão aos próprios inimigos. De perto, esses seguidores são orientados pelos emissários solícitos do Senhor, preparando os caminhos da revolução ideológica do Evangelho. Esses mensageiros do alto iniciam igualmente e de modo indireto o esforço de auxílio ao Império nas suas dolorosas provações coletivas. O Império Romano, que poderia ser levado a efeito de fundação de um Estado único na superfície do mundo, em virtude da maravilhosa unidade a que se chegou, e mercê do esforço e da proteção do alto, desapareceu no mar de ruínas depois das suas grandes guerras, desvios e circos cheios de fera e gladiadores. O imenso organismo apodreceu nas chagas que abriram a falta de cuidado e a impiedade dos próprios filhos. E quando não foi mais possível o paliativo da misericórdia dos espíritos abnegados e compassivos, devido ao incentivo dos sentimentos gerais aos excessos e aos prazeres terrestres, a dor foi chamada a estabelecer o fundamento da verdade nas almas. Da orgulhosa cidade dos imperadores
não restaram senão pedras sobre pedras. Capítulo 14. A edificação cristã. Atingindo um período de nova compreensão com relação aos graves problemas da vida, a sociedade da época sentia de perto a insuficiência das escolas filosóficas conhecidas, no propósito de solucionar as grandes questões que afligiam suas vidas. A ideia de uma justiça mais perfeita para as sociedades e classes oprimidas tornava o assunto obsessivo das massas anônimas e sofredoras. A lição do Cristo representava o asilo de todos os desesperados e de todos os tristes. As multidões de aflitos pareciam ouvir aquele misericordioso estímulo: vinde a mim, vós todos que sofreis e tendes fome de justiça, e eu vos aliviarei. E da cruz chegava-lhe ainda o alento de uma esperança desconhecida. A recordação dos exemplos do Mestre não se restringia aos povos da Judéia, que ouviram diretamente os seus ensinos eternos. Em toda a Ásia Menor, na Grécia, na África e mesmo nas Gálias, como em Roma, falava-se dele, da sua filosofia nova que abraçava todos os infelizes, cheia das claridades sagradas do reino de Deus e de sua justiça. Sua doutrina de perdão e de amor trazia nova luz aos corações e aos seus seguidores. Destacavam-se do ambiente corrupto do tempo pela pureza de costumes e por uma conduta retilínea e exemplar. A princípio, as autoridades do Império Romano não deram tanta importância à doutrina que estava nascendo, mas os apóstolos ensinavam que, por Jesus Cristo, não poderia mais haver diferença entre livres e escravos, entre patrícios e plebeus, porque todos eram irmãos, filhos do mesmo Deus. O patriciado, então, começou a ver com maus olhos os apóstolos. Os cristãos foram acusados de feiticeiros e heréticos, iniciando assim as perseguições com os primeiros decretos de proibição de exercício da doutrina cristã. Na Judéia nascia o número de prosélitos da nova crença. Crescia esse número, e assim que os apóstolos, cuja tarefa do Cristo abençoara com a sua misericórdia, espalhavam a claridade da boa nova por toda a parte, repartindo o pão milagroso da fé com todos os famintos do coração. A doutrina de Jesus propagava-se com a rapidez de um raio. As primeiras igrejas surgem ao pé de cada apóstolo, ou de cada discípulo mais destacado e estudioso. A centralização e a unidade do Império Romano, devido à sua expansão territorial, facilitou o deslocamento dos novos missionários, que podiam levar a palavra de fé aos mais obscuros recantos do globo sem exigências e os obstáculos das fronteiras. Nenhuma doutrina antes alcançara tamanha preferência pelas massas. O maior revolucionário de todas as épocas não empunhou outra arma, além daquelas que significam o amor e a tolerância, a educação e o aclaramento. Condenou todas as hipocrisias, insurgiu-se contra todas as violências oficializadas, ensinando simultaneamente aos discípulos o amor incondicional à ordem, ao trabalho e à paz construtiva. Enquanto o Império Romano perseguia, minando a nova doutrina, os mensageiros do Cristo redigiam textos definitivos, com vistas ao futuro, não somente junto aos apóstolos e aos seus discípulos, mas junto aos núcleos das tradições. Os cristãos mais destacados trocavam entre si cartas de alto valor doutrinário para as diversas igrejas. São mensagens de fraternidade e de amor que até hoje são dignas de estudo e de compreensão. No trabalho de redação dos evangelhos, que constituem o extraordinário alicerce do cristianismo, verificavam-se algumas dificuldades para constituir um caráter universalista. Todos os apóstolos do Mestre haviam saído do teatro humilde de seus gloriosos ensinamentos, mas se esses pescadores valorosos eram elevados espíritos em missão, precisamos considerar que eles estavam muito longe da situação de espiritualidade do Mestre, sofrendo as influências do meio a que foram conduzidos, até porque eram espíritos em desenvolvimento, apresentando a sua perfeição relativa.
Quando Jesus voltou às regiões da luz, a comunidade cristã, de modo geral, começou a sofrer a influência do judaísmo na sua organização, formando uma aristocracia, em face das novas igrejas e associações que se fundavam nos mais diversos pontos do mundo. Foi então que Jesus resolve chamar o espírito luminoso e enérgico de Paulo de Tarso para o exercício de seu ministério. E isso foi um dos acontecimentos mais significativos na história do cristianismo. As ações e as epístolas de Paulo tornaram-se poderoso elemento de universalização da nova doutrina. De cidade em cidade, de igreja em igreja, Paulo de Tarso, com seu enorme prestígio, falava do Mestre, inflando os corações. A princípio, estabeleceu-se entre ele e os demais apóstolos uma penosa situação de incompreensão, mas a sua influência providencial teve por fim evitar uma aristocracia injustificável dentro da comunidade cristã, nos seus tempos inesquecíveis de simplicidade e de pureza. Após a chegada da nova doutrina, as forças espirituais operavam uma análise da situação amargurada do mundo. Sob a proteção de Jesus, estabelecem novas linhas de progresso para a civilização, assinalando os traços iniciais dos países europeus dos tempos modernos. Roma representava para o plano invisível um foco infeccioso, sendo necessário neutralizá-lo. Todas as dádivas do alto haviam sido desprezadas pela cidade imperial, transformada em um vulcão de paixões e de esgotamentos. Foi então que Jesus resolve chamar o espírito de João para a tarefa de entregar os seus conhecimentos ao planeta, como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. João então transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. É verdade que frequentemente a descrição apostólica penetra um terreno mais obscuro. Vê-se que a sua expressão humana não pôde copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. Reconhecemos nos evangelhos uma luz maravilhosa e divina que guarda um resumo de todos os compêndios de paz e de verdade para a vida dos homens, constituindo o roteiro de luz e de amor, através do qual todas as almas podem ascender às luminosas montanhas da sabedoria dos céus. Capítulo 15. A evolução do cristianismo. Voltando aos romanos, todos os recursos possíveis foram oferecidos inutilmente à cidade imperial. A canalização de consideráveis riquezas materiais, possibilitando a consolidação de um Estado único no planeta, não fora esquecida, ao lado de todas as providências que se faziam necessárias do ponto de vista moral. Em vão, transplantaram-se para Roma a extraordinária sabedoria ateniense e a colaboração de todas as experiências dos povos conquistados. Os espíritos encarnados não conseguiram a eliminação dos laços odiosos da vaidade e da ambição, sentindo-se traídos em suas energias mais profundas e contraindo débitos penosos perante os tribunais da justiça divina. A vinda do Cristo ao cenáculo obscuro do planeta, trazendo a mensagem luminosa da verdade e do amor, assinalara o período de maioridade espiritual da humanidade. Essa maioridade espiritual trazia direitos, mas também grandes responsabilidades e deveres para a solução dos grandes problemas educativos do coração. O Evangelho vinha trazer ao homem espiritual um roteiro de novas atividades, educando-os convenientemente para suas corajosas conquistas de ciência e de liberdade. O aproveitamento desse processo educativo deveria ser levado a efeito pela capital do mundo, de acordo com os desígnios do plano espiritual, mas pesadas forças das trevas aliaram-se às mais fortes tendências inclinadas ao mal do homem terrestre. E enquanto os espíritos abnegados do alto choravam sobre os abusos de liberdade dos romanos, a cidade do César se
embriagava-se cada vez mais no vinho do ódio e da ambição, contraindo mais dívidas penosas, entrelaçando os seus sentimentos com o ódio dos vencidos e dos humilhados e criando negras perspectivas para um longínquo futuro. E conforme sabemos, temos o livre-arbítrio, mas cada qual é responsável pelos seus atos, recebendo conforme suas obras. Foi por isso que Roma teve a oportunidade de realizar seus propósitos e desígnios políticos, mas falhou, comprometendo para sempre o futuro do homem espiritual, pois um laço pesado e tenebroso reuniu a cidade conquistadora de Roma aos povos que humilhara. Foram séculos de provações e de lutas expiatórias para demonstrar que Jesus é o fundamento da verdade e só o amor é a sagrada finalidade da vida. A bondade do Mestre fez florescer cidades valorosas e progressistas, países cultos e fartos, onde essas almas decaídas encontrassem todos os elementos de edificação e aprimoramento. Enquanto isso, em Roma, os apóstolos sofriam perseguições ferrenhas das classes mais abastadas, que não podiam tolerar semelhantes princípios de igualdade ensinada por Jesus, ensinamentos esses que iam de encontro à orgulhosa filosofia do Império Romano. É assim que vemos os cristãos sofrendo os martírios da primeira perseguição, iniciada no reinado de Nero, de tão dolorosa quanto terríveis são as lembranças. Pedro e Paulo entregaram a sua vida na palma dos martírios santificadores, e de Nero a Diocleciano, uma nuvem pesada de sangue e de lágrimas envolvera a alma cristã, cheia de confiança na providência divina. O imperador Marco Aurélio, cuja elevada estatura espiritual recebera do alto a missão de paralisar esses semelhantes desatinos, não conseguiu deter a corrente de forças trevosas, mas o sangue dos cristãos não foram em vão. As perseguições foram os seus melhores recursos de propaganda e de expansão. Os princípios generosos da doutrina cristã encontravam guarida em todos os corações, seduzindo a consciência de todos os estudiosos de alma livre e sincera. Observava-se influência no segundo século em quase todos os departamentos de atividade intelectual, com largos reflexos na legislação e nos costumes. Tertuliano apresentou a sua apologia do cristianismo, provocando admiração e respeito. Clemente de Alexandria e Orígenes surgiram com a sua palavra autorizada, defendendo a filosofia cristã, e com eles levantava-se um verdadeiro exército de vozes que advogavam a causa da verdade e da justiça, da redenção e do amor. Esse crescimento do cristianismo não teve de início uma visão clara quanto a alguns ensinamentos. Não compreenderam imediatamente que esses preceitos evangélicos, acima de tudo, significavam o sacrifício pelo próximo, a perseverança no esforço redentor, na serenidade do trabalho ativo que corrige e edifica simultaneamente. Esses cristãos retiraram-se para a vida monástica, povoaram os desertos na suposição de que se redimiriam mais rapidamente com Jesus. Eles supunham encontrar nos conventos e nos desertos as antecâmaras do céu e o caminho para fugir dos antros das paixões romanas. Entretanto, examinando essa decisão desaconselhável dos primeiros tempos, somos levados a recordar que os cristãos haviam esquecido de que Jesus não desejava a morte do pecador, e sim a sua transformação moral. As forças espirituais que acompanhavam e acompanham todos os movimentos da terra sob a proteção de Jesus procuravam dispor os alicerces dos novos acontecimentos, que deveria preparar a sociedade romana para o resgate e para a aprovação. A invasão dos povos considerados bárbaros é então marcada. Sentindo a aproximação de grandes sucessos e antevendo a impossibilidade de manter uma unidade imperial, Diocleciano, que era o imperador da época, organizara então a tetarquia, que é o governo de 4 soberanos, com grandes capitais. Diocleciano
controlava as províncias orientais e o Egito. Galério, que era o outro imperador, administrava as províncias balcânicas. Maximiliano organizava a Itália e a África proconsular. E Constâncio Cloro, pai de Constâncio I, recebeu a Espanha, a Gália e a Britânia. O império estava tão grande que era necessário dividir esse poder entre esses 4 imperadores. Diocleciano retirou-se, mais tarde, para a cidade de Salona, estava exausto da tarefa governativa. Foi então que ocorreu a rebelião militar, que proclama Constâncio I, o filho de Constâncio Cloro, com o título de Augusto, contrariando as disposições dos 2 Césares sucessores de Diocleciano e Maximiliano. O cristianismo ascende à tarefa de Estado com o Édipo de Milão, que foi um documento proclamatório no qual se determinou que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso, acabando oficialmente com toda a perseguição sancionada oficialmente e especialmente aos cristãos. Mais uma vez, a falta de qualidades morais dos homens fizeram com que não se compreendessem as dádivas do plano espiritual, porque logo depois da vitória, os bispos romanos solicitaram privilégios injustos sobre seus humildes companheiros do episcopado. O mesmo espírito de ambição e imperialismo que durante muito tempo trabalhava no organismo do império dominou igualmente a Igreja Romana. Cooperando com o Estado, fez sentir a força de suas determinações arbitrárias. Durante 300 anos, os mensageiros do Cristo lutaram procurando amparar a Igreja no caminho do amor e da humanidade, até que deixaram enveredar pelas estradas da sombra para se esforçarem no seu aperfeiçoamento por si mesma. Foi então que, em 607, o imperador Focas favoreceu a criação do papado. Essa decisão proporcionou aos bispos de Roma privilégios e direitos até então jamais justificados. Entronizaram-se mais uma vez o orgulho e a ambição da cidade dos Césares. Em 607, Focas então foi chamado ao mundo dos invisíveis, deixando na terra a consolidação do papado. Dessa data em diante, iria começar um período de 1260 anos de amarguras e violências para a civilização que se fundava, conforme descrito em Apocalipse por João. Capítulo 16. A Igreja e a invasão dos bárbaros. Constantino I, no seu caminho de realizações, conseguiu consolidar uma nova organização administrativa do Império, dividindo as administrações em dioceses, dirigidas respectivamente por prefeitos e vigários. Em 325, efetua-se então o Concílio Ecumênico de Nicéia, para combater a ideia fixa e controversa de Ário, um papa de Alexandria que negava a divindade de Cristo. Nesse concílio, os primeiros dogmas católicos foram criados sobre a força da lei, e o parlamento eclesiástico então foi definido. Ainda bem que também nesse concílio a divindade de Jesus foi aceita e definida. Findo o reinado de Constantino I, aparecem os seus filhos, que não seguem as suas tradições. Logo em seguida, Juliano, que foi sobrinho do imperador, elevou-se ao poder, tentando restaurar os deuses antigos em detrimento da doutrina cristã, mas o cristianismo já havia tomado conta, então essa tentativa dele foi ineficaz. Por volta do ano de 381, surgiu a figura de Teodósio, que declarou o cristianismo a religião oficial do Estado, decretando simultaneamente a extinção dos derradeiros traços do politeísmo romano. Foi então que todos os povos reconheceram a grande força moral da doutrina de Jesus, e por milhares de homens que deram a sua própria vida no campo do martírio e do sacrifício. Em 390, viu-se o imperador ajoelhar-se humildemente aos pés de Ambrósio, bispo de Milão, para penitenciar-se pelas crueldades que comandou no massacre de Tessalônia. O cristianismo, porém,
já não aparecia com aquela mesma humildade dos outros tempos. Suas cruzes e cálices deixavam entrever a cooperação do ouro e das pedrarias, mal lembrando a madeira tosca da época gloriosa das virtudes apostólicas. Seus concílios, como os de Nicéia, Constantinopla e Efésio, e até da Calcedônia, não eram assembleias que imitassem as reuniões plácidas e humildes da Galileia. A união com o Estado era motivo de grandes espetáculos de riqueza e vaidade orgulhosa, em contraposição com os ensinos daquele que não possuía uma pedra para repousar a cabeça dolorida. As autoridades eclesiásticas compreendiam que era preciso fanatizar o povo, impondo-lhe suas ideias e suas concepções, e longe de educarem as almas das massas com a sublime lição do Cristo, entregaram em acordo com sua preferência pelas solenidades exteriores, pelo culto fácil do mundo externo, tão do gosto dos antigos romanos, pouco inclinados às indagações transcendentes. A Igreja Romana modificou as tradições puramente cristãs, adaptando os textos, improvisando novidades injustificáveis e organizando, finalmente, o catolicismo sobre os escombros da doutrina deturpada do paganismo. Os bispos de Roma, abusando do fácil entendimento com as autoridades políticas do Estado, impunham suas inovações arbitrárias, contrariando as sublimes finalidades do ensinamento daquele que preconizava a humildade e o amor como os grandes caminhos de redenção. É assim que apareceram novos dogmas, novas modalidades doutrinárias e o culto dos ídolos das igrejas. As espetaculosas festas de culto externo, copiados quase todos dos costumes da Roma anticristã. A fraqueza dos homens e a persistência no pecado da ambição não permitiu que compreendessem que o cristianismo fora chamado à tarefa do governo somente para educar os sentimentos dos governantes, preparando-os para levar o esclarecimento e a fraternidade aos outros povos da terra, considerados bárbaros pela cultura do Império Romano. As advertências penosas não lhe faltaram do alto, como foram os acontecimentos inesquecíveis e dolorosos da erupção do vulcão Vesúvio. Séculos de luta e de ensinamento se haviam escoado, sem que a alma do império se compenetrasse nos seus deveres necessários. É então que Jesus determina a transformação do império organizado e poderoso. O Império Romano, com suas águias orgulhosas, haviam navegado todos os mares. O Mediterrâneo era propriedade sua. Todos os povos se curvavam para a homenagem e para a obediência, mas uma força invisível arrancou-lhes as suas coroas, retirando as energias e reduzindo as suas glórias a um punhado de cinzas. Essas determinações do Cristo começaram após o reinado de Constantino e foram seguidas das primeiras invasões bárbaras dos visigodos, que, fugindo dos hunos, transpõem o Danúbio e estabelece-se no oriente do Império, penetrando depois na Grécia e na Itália, espalhando os flagelos e devastações. Em 405, é Radagácio que parte à frente de 200.000 soldados romanos em busca da cidade imperial. Ele foi vencido, mas conseguiu roubar as mais fortes economias romanas. As provas expiatórias do Império prosseguiam numa avalanche de dores amargas. Apareceram as correntes bárbaras dos alanos, dos vândalos, dos suevos e dos burgúndios, e em 410 atingiram elas as portas de Roma, que ficou entregue ao saque e às mais duras humilhações. Em 450, os hunos, comandados por Átila, atacaram as Gálias, perseguindo populações pacíficas e indefesas. A unidade imperial perdia sua tradição para sempre. O que Roma deveria fazer com a educação e o amparo perseverante, aqueles povos rudes e fortes vinham reclamar por si mesmos. A grande cidade dos Césares poderia ter evitado a catástrofe do desmembramento se levasse a sua cultura a todos os corações, em vez de haver estacionado tantos séculos à mesa farta dos prazeres e das continuadas cerimônias pagãs. A queda do Império Romano
determinara no mundo extraordinárias modificações. Muitas almas heróicas e valorosas se haviam purificado nas lutas depuradoras e ascenderam definitivamente a planos espirituais mais elevados, apenas voltando às atmosferas do planeta para o cumprimento das enobrecedoras e santificantes missões. A desorganização geral com os movimentos revolucionários dos outros povos da Terra originara um longo estacionamento nos processos evolutivos. É nesse período que vamos encontrar as razões da Idade Média, ou o período escuro da história da humanidade. Depois de grandes conquistas da mentalidade humana, nos grandes problemas da unidade e da centralização política do mundo, surgiram as organizações feudais. Um novo ciclo de civilização começava sob a amorosa proteção do Divino Mestre, e as últimas expressões espirituais do grande império retiravam-se para o silencioso santuário dos retiros espirituais, para chorar na solidão dos conventos sob o cadáver da grande civilização que não soubera prover o seu orgulhoso destino. As almas sublimadas e corajosas reencarnaram, então, sob a proteção de Jesus, e para a grande tarefa de orientar as forças políticas da Igreja Romana, agora organizada à maneira de construções efêmeras do mundo. O papado era a obra do orgulho e da iniquidade, mas o Cristo não desampara os mais infelizes e os mais desgraçados, e foi assim que surgiram no seio da mesma Igreja alguns mestres do amor e da virtude, ensinando o caminho claro da evolução aos povos invasores, trazendo-os o pensamento cristão e destinando aos tempos luminosos do porvir. Então vamos refletir sobre o episódio de hoje. Já na época do Império Romano, havia planos da espiritualidade superior para a unificação do mundo, acabando com as guerras e com as diferenças sociais. A gente percebe que mesmo o Império Romano desviando-se do seu objetivo de modificação das bases morais da Terra, jamais deixaram de ser amparados pela espiritualidade que se esforça constantemente para nos ajudar até hoje a evoluirmos moralmente. Podemos perceber que após o desencarne de Jesus, houve uma grande procura pelo pão espiritual daqueles que estavam cansados de sofrer. Foi então que o cristianismo começou a crescer. Através dos apóstolos, a divulgação dos ensinos de Jesus foi espalhada por todos os lugares. Podemos perceber que após o desencarne de Jesus, houve uma grande procura pelo pão espiritual daqueles que estavam cansados de sofrer. Foi então que o cristianismo começou a crescer verdadeiramente. Através dos apóstolos, a divulgação dos ensinos de Jesus foi espalhada por todos os lugares. Mas como os homens em desenvolvimento também caíram em alguns abusos, Cristo chamou Paulo de Tarso para realinhar a doutrina e chamou João para avisar o mundo do que estava por vir. O Império Romano teve várias oportunidades de se redimir, como a gente viu, e a começar a executar então a sua transformação de mundo. Podemos ver que alguns imperadores e poderosos tentaram contribuir positivamente para essa missão, mas devido a várias e significativas recaídas dos imperadores que vieram após esses imperadores romanos, bondosos, digamos assim, esse Império Romano foi se perdendo ao longo de toda a sua trajetória, perseguindo os apóstolos e todos os seguidores do Cristo, que tentavam incessantemente fazer-se compreender a doutrina do Mestre de igualdade e de amor. Quando finalmente o cristianismo se expande e consegue fazer com que a sombra da sua árvore cobrisse a maioria do império, os próprios evangelizadores acabaram se perdendo em seus vícios humanos de ambição e de poder. E aí isso nos faz lembrar lá do capítulo do Evangelho, muitos os chamados e poucos escolhidos, no qual a gente estudou que pelas obras é que se reconhece o verdadeiro cristão. E Jesus nos orienta a não mutilarmos a árvore do cristianismo. E também o quanto é importante a vigilância e a análise de como o ensinamento de Jesus está sendo utilizado pelas autoridades e por nós mesmos. Então, faz também a gente lembrar desse capítulo do Evangelho.
Foram anos de tentativa dos mensageiros do Cristo de fazer com que o Império Romano desse certo, até que chegou um ponto que foi necessário algo mais enérgico para desmanchar de vez todo esse pedestal de orgulho, egoísmo e ambição construído pelos romanos. As invasões bárbaras vieram como que para limpar a terra que já estava arrasada, para que assim pudesse surgir, germinar uma nova semente ali, crescer e se desenvolver o correto cristianismo primitivo, que foi o que Jesus nos ensinou e que tinha como base o amor e a humildade. Então a gente pode ver que tem determinadas situações que é necessário que venha algo forte, algo que faça com que arrase a situação toda que se está vivenciando, para que algo novo surja, algo melhor surja nisso, né? E aí começou-se então a Idade Média, que a gente vai ver no próximo episódio dessa série. Tá bom, gente? Eu agradeço imensamente vocês terem assistido esse episódio até aqui e não percam os próximos 2 episódios dessa segunda temporada, que estão muito bons. Esse livro é interessantíssimo da gente estudar. Tá bom, gente? Então vamos fechar os nossos olhos, concentrar o nosso pensamento novamente em Deus, agradecendo a Ele por esses ensinamentos, por termos tido a oportunidade de estudarmos a história da nossa humanidade pela visão espiritual e que possamos absorver todos os ensinamentos propostos, que esses ensinamentos possam ser colocados no nosso cotidiano e que a gente possa estar muito melhor a partir de agora, mais esclarecido e mais convictos do que devemos seguir os ensinamentos verdadeiros de Jesus. Imensamente gratos aos nossos mentores, a espiritualidade que trabalhou as nossas energias e nos reequilibrou, e a toda a proteção feita durante esse momento. Te agradecemos, Senhor, e damos por encerrada a exposição doutrinária de hoje. Que assim seja. Então, conto com vocês para assistirem os próximos episódios e conto com vocês na próxima semana. Até lá!